E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Maicon e trazendo para vocês a resolução da atividade 3 de Física 1. Antes de começar, gostaria de pedir desculpa para vocês aí pelo atraso, né? Já não é atraso, mas assim, por não ter postado nada a mais do mapa ainda. Mas fiquem tranquilos que está basicamente resolvido, né? Ainda mais o de Física 2, eu acho que vocês estão mais preocupados, está resolvido, tá? O que falta mesmo é a gente gravar, acertar, montar aqui pra vocês, né? E gravar. Eu sei que vocês não têm culpa, vocês não têm nada a ver com isso, né? Mas como eu tive Covid, tô tendo que fazer uma série de exames aí, né? Porque acabou afetando o meu coração, né? E a minha pressão. Então eu tô tendo que ir de sábado fazer exame, né? De segunda, quarta, vou ter que fazer esteira agora. Vou ter que fazer diversos exames para poder acompanhar, né? Se minha pressão vai voltar ao normal. Também me deu um pouco de arritmia. Então, sabe, tem uma série de exames para fazer. Exame de sangue também. Inclusive do estômago também vou ter que ver, porque tá com minha gastrite. Então, assim, só pra vocês ficarem por dentro do rogo que o Covid fez, né? Mas vocês não têm culpa disso, eu sei. E pra ajudar também eu tô em processo de mudança aqui. Eu vou pra outra cidade, então tá bem corrido mesmo, tá? Mas fiquem tranquilos, porque o que a gente combinou aqui eu vou cumprir, tá? Então, antes do prazo, até o final de semana anterior de entregar, a gente termina, tá? É claro, eu não vou postar tudo de uma vez pra você. Certamente na semana que vem eu já começo a lançar algumas coisas aí, que é quando eu vou estar mais desenrolado. Porque se eu não me engano, o prazo do mapa é até dia 16 do 7, né? Então até lá a gente consegue terminar, tá? Vou dar um gás aqui, beleza? Então vamos pra aula, tá? Então hoje é atividade 3, Física 1. E durante a semana aí, até o final de semana, eu trago a atividade física 2, beleza? Então vamos lá. Uma esteira leva caixas de aproximadamente 500 gramas por uma linha de produção, né? Aí tem essa imagem, certo? Basicamente é o seguinte, né? A gente vai ter um objeto que vai percorrer aquele caminho ali, ó, do ponto 1 até o ponto 2, tá? E esse percurso aí, ó, ele tem 5 metros, certo? E a gente tem duas esteiras, né? Duas rampas, vamos dizer assim. Uma rampa com 10 graus de inclinação em relação ao solo e uma rampa com 15 graus. E cada rampa ali tem a sua dissipação de energia, né? É como se fosse o atrito, né? E o que King pede é o seguinte, pede para a gente definir qual é a melhor esteira, tá? A gente tem essas duas esteiras, a gente precisa definir qual é a melhor esteira. E como a gente define isso? A esteira que for mais veloz, tá? Então a gente vai ter que escolher a esteira que dá mais velocidade para o nosso processo produtivo, né? Então a esteira que é mais rápida, tecnicamente vai passar mais caixas por essa esteira, beleza? Então o nosso objetivo aqui é encontrar a esteira mais rápida. Vamos olhar para a primeira rampa, tá? Para a rampa A, que é aquela rampa ali, ó, com um ângulo de 10 graus e uma dissipação de 5%. Então a gente vai ter a rampa, essa daqui é a nossa rampa A, beleza? Aí eu desenhei para vocês o solo, a gente sabe que essa rampa, né, chamei aqui de alfa, tem um ângulo de 10 graus, tá? Chamei de alfa porque são os nomes que são comuns para chamar os ângulos, tá? Alfa, beta, teta, tá? Então são nomes comuns aí, letras comuns, para usar para ângulos, certo? E essa caixa, ela vai fazer esse percurso, ela vai sair do ponto 1, vai percorrer essa esteira e vai chegar no ponto 2. A gente sabe que esse percurso aí que a caixa vai fazer, ele tem 5 metros e tem uma massa aí de 500 gramas, ou seja, 0,5 quilos. É só dividir por 1000. A aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial a gente considera zero, porque tanto no A como no B, né, na rampa A e na rampa B, eles vão partir da mesma velocidade, então a gente considera como zero. E a VF, né, que é a velocidade final, a gente quer descobrir, né? A primeira coisa que a gente vai fazer então é desenhar as forças que agem sobre esse corpo, né? E mais específico no percurso ali, ó, no trajeto do caminho 1 da ponto 2. Então a gente sabe que a gente tem a força peso, certo? Nesse objeto. E a gente precisa descobrir qual é a força, né, que está fazendo com que ele desça, né?
que é justamente essa componente. Então a gente vai decompor a força-peso, certo? A força-peso ela tem uma componente em x e uma componente em y. O que interessa pra gente é justamente a componente em x, que é o que faz com que o corpo desça ali, certo? Então a gente precisa descobrir quanto vai nessa força. Como a gente faz isso? Eu vou pegar aquele desenho ali dos vetores e vou trazer aqui para baixo, ó. Então perceba, ó, a força-peso, mantive, a força ali, ó, a componente PY também está igual, a PX ele veio aqui para baixo, né? Por quê? Só para a gente poder deslocar. Como é um vetor, o vetor ele pode estar em qualquer posição, tá bom? Desde que ele não perca a direção e o sentido dele, certo? Então eu só redesenhei para cá, ó. E outra coisa, lá das relações trigonométricas, né, esse ângulo que está ali, ó, que forma entre o eixo PY e o P, também é 10 graus, beleza? Então a gente vai ter essas forças, né? Então a força peso, que já está ali, é igual, a PY é igual e a PX também é igual. A diferença é que a PX eu trouxe ela um pouquinho para baixo, tá? Deixa eu pegar um laser aqui. Então essa força aqui, ó, a PX eu trouxe ela para baixo, beleza? Mas como está na mesma direção e sentido, tá, não tem problema, eu posso fazer isso. Por que eu fiz isso daqui? Para eu saber quanto vale essa PX, né? Então, como a gente faz isso? Usando as relações trigonométricas, né? Que é justamente o seno, né? A gente tem o seno, o cosseno e a tangente. No seno que vai aparecer a PX. Por quê? Lembra que o seno do ângulo vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem que é o cateto oposto? É o cateto que está oposto ao ângulo, tá? Que é esse ângulo aqui, ó. O oposto a ele é o PX. Então é PX dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o que está à frente do ângulo de 90 graus. Então aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Frente a ele seria o nosso P, que no caso seria a hipotenusa. Então fica cateto oposto pela hipotenusa, ou seja, PX sobre P. A gente fez um exercício bem parecido, eu acho que na atividade 1, né? Então eu acredito que vocês não vão ter dificuldade aqui. Então, a gente vai isolar o PX, né? Então aquele P está dividindo, vai passar para lá multiplicando, ou seja, PX vai ser igual a força-peso que multiplica o seno de alfa, beleza? E lembrando que a força-peso é igual a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, tá? Então ali, ó, eu já deixei para a gente os fatores para a gente considerar, tá? Então, a força-peso vai ser igual a 0,5, né, que é a massa do corpo, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8, vezes o seno de 10 graus, tá? Cuidado com a calculadora aí, pessoal. A gente não pode usar radianos aí, tá? A gente vai ter que usar a função, se eu não me engano, DEG, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, é só jogar aí no Google tabela trigonométrica. Você vai ter lá certinho os valores para cada seno, para cada cosseno, tá? Mas se tiver alguma dúvida aqui, me mandem mensagem, tá? Mas a forma de resolver aqui é o mesmo que a gente fez lá na atividade 1, se eu não me engano. Resolvendo aqui, né? Então, se a gente pegar e fazer essa multiplicação toda aqui, certo? A gente vai encontrar que o Px vai em aproximadamente 0,8509 newtons. Eu estou usando 4 casas, tá, pessoal? Se quiser usar 3, fiquem à vontade, tá? Então, agora a gente vai pegar esse valor que a gente encontrou aqui, né, essa força, né, da Px, e vai jogar nessa fórmula, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Para quê? Para a gente justamente descobrir qual é a aceleração. Lembra qual que é o nosso objetivo? Descobrir qual é a velocidade com que o corpo chega, né? Então, a gente precisa saber qual que é a aceleração desse corpo. Substituindo, então a força ali vai ser 0,8509, que vai ser igual à massa do corpo, que é 0,5, vezes a aceleração, a gente não sabe. Jogando esse 0,5 para lá, dividindo, a gente vai encontrar que a aceleração vale aproximadamente 1,7018 metros por segundo ao quadrado. A gente vai pegar esses dois valores, tá? E vamos trazer para cá. Aqui era para ter feito aqui a animaçãozinha, mas acabou, acho que eu acabei esquecendo. Deixa eu ver. Ah, não, tá aqui, ó. Só confirmar. Acabou ficando sem animação, mas tudo bem. Então aqui, ó, a rampa A, certo? Aqui eu trouxe só pra gente ter aqui a memória dos cálculos, tá? E aqui são os valores que a gente encontrou, que foi a
a componente px, que é essa, e a aceleração, tá? Agora a gente vai calcular a velocidade. Como? Usando essa fórmula aqui, ó, de Torricelli, que é a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS, tá? Então aqui, ó, a velocidade inicial, lembra que eu falei que é zero, né? A gente viu lá. E a velocidade final, esse A aqui desconsidera, tá? Não tem, acabou, foi o erro de digitação. Vou até corrigir aqui já, só um momento. Então, ó, esse A aqui, ó, ele não tem, tá? É isso aqui, ó. Velocidade final a gente não sabe, beleza? Então a gente vai pegar e jogar na fórmula. Então a VF ao quadrado, velocidade final, é igual a inicial, que é zero, mais 2 vezes a aceleração que a gente encontrou, vezes o ΔS, que é 5 metros, que é o espaço lá, que é o deslocamento. Fazendo aqui toda essa multiplicação, a gente vai encontrar aqui, ó, 17,018, ou seja, a velocidade final vai ser igual aqui, ó, a 4,125 metros por segundo. Porém, não precisa calcular aqui agora, até porque a gente vai ter que descontar a perca de energia lá, né? Então você lembra aqui, ó, ele tem uma perca aqui de 5%, né? Então a gente não vai usar esse cara aqui agora, tá? A gente vai usar depois. Porque a gente vai ter que descontar aqui em 5% lá. Então, ó, você pode parar aqui, porque na outra fórmula a gente vai meio que voltar para ela. Fica vendo. Então, para a gente poder descontar a energia, a gente vai ter que calcular aqui o quanto de energia esse corpo tem, então. Que a gente vai usar então a energia cinética, que vai ser igual a massa do objeto vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa é 0,5. A velocidade aqui, ó, vai ser o próprio 17,08. Porque aqui tem que ter um quadrado. Então, na hora que eu pego essa raiz quadrada aqui, ó, e elevo ao quadrado, a raiz se cancela, né? Aí eu volto para cá. Se você pegar esse valor que está aqui, ó, já é saída da raiz, e elevar ao quadrado, você vai chegar perto do valor aqui, ó, desse 17,018. Não vai dar igual, por quê? Porque você vai estar fazendo muita aproximação. Por isso que a gente manteve aqui para não ficar dando muita diferença, tá? Mas se quiser pegar esse valor aqui e levar ao quadrado, tudo bem, não tem problema, mas aqui já está bom. Aqui você vai ter um valor mais preciso, né? Porque você vai voltar para cá. Então você extraiu a raiz e elevou ao quadrado, então você fez foi e voltou, basicamente, tá? Fazendo os cálculos aqui, você vai encontrar que a energia cinética vale 4,2545 joules, certo? Fazendo isso aqui, então, a energia dissipada vai ser igual a energia cinética vezes o fator, né, vezes o percentual lá, que é o 5%, que é a mesma coisa que 5 dividido por 100. Né? Então, a energia dissipada vai ser igual a energia cinética, que é 4,2545, vezes 0,05, né, ou 5 dividido por 100. Então, a gente vai encontrar que a energia dissipada aqui ó, foi de aproximadamente 0,213 joules. Tá? Então a energia final aí, né, a energia cinética final vai ser igual à nossa energia cinética total menos, né, esse fator que foi descontado por conta desse percentual. Então fazendo aqui, ó, 4,2545 menos esse 0,213, a gente vai encontrar aqui, ó, que a energia final vale 4,042, tá? Levando para cá, ó, os valores, a gente consegue isolar agora aqui para o V para poder encontrar qual que é a velocidade. Porque ó, a gente já tem a massa, que é 0,5, né? A gente tem a energia final, que é 4,042, a gente consegue encontrar a velocidade. Então, qual que é a energia cinética final? É essa daqui, ó. Então, a energia cinética é igual a 4,042. 4,042 igual a massa, que é 0,5, vezes V ao quadrado dividido por 2. Só isolar o V agora, joga tudo para o outro lado, extrai a raiz, você vai encontrar a velocidade da rampa A aí, ó, de 4,021 metros por segundo. Dá até para fazer um teste aqui, ó, eu vou testar agora. Se daria certo aqui, ó. Então se perceba que para a gente encontrar qual foi essa velocidade aqui, a gente teve que descontar 5%, né, da energia.
O que eu quero testar, que se dá certo, se descontar esse 5% em cima da velocidade. Vou fazer um teste rapidinho. Então aqui tá vendo? Ó? Aqui ó, foi a velocidade final sem descontar os 5% da energia. Qual que é a minha dúvida? Será que bate o resultado se eu pegar esse valor aqui e descontar 5%? Descontar na velocidade? Deixa eu ver. Ó, 4,125. Eu não testei isso aqui ainda, tô testando agora aqui mesmo, tá, pessoal? Vezes 0,05 vai dar 0,20625. Se eu descontar isso aqui do 4,125, vai dar 3,918. Quanto que ele tinha dado nosso? Ah, não, não bate não, dá um pouquinho diferente, né? Dá diferente. Se trabalhar com uma casa só dá certo, que aí dá quase 4, né? Então, deu uma pequena variação. Eu acredito também que é por conta de ficar arredondando, né? Mas tudo bem, então vamos manter essa forma que a gente fez aqui mesmo, tá? Então a gente encontrou aqui a velocidade, tá, do corpo na rampa A. Vamos fazer para a rampa B. O raciocínio é o mesmo, os cálculos são os mesmos. O que muda agora é aqui, ó, o nosso... Deixa eu pegar aqui a caneta de novo. O nosso ângulo agora aqui é um beta, tá? Como eu disse, são nomes comuns que a gente utiliza para chamar os ângulos, tá bom? Pode chamar de qualquer outro nome. A distância é a mesma, a massa é a mesma, a gravidade é a mesma, a velocidade inicial é a mesma, que é zero também, afinal a gente não sabe. Os vetores são os mesmos, né, certo? Px, Py, força-peso, né? Então a gente está decompondo. Aqui, né, o desenho é o mesmo, que muda, como eu disse, é o ângulo aqui de 15 graus agora, né? E depois vai mudar também lá, né, o fator, né, que a gente tem que descontar, que é agora 10%. Então a gente tem uma inclinação de 15 graus e um fatorzinho de 10% aí. A fórmula vai ser a mesma, tá vendo? Então o seno de beta vai ser o Px sobre P, tá? É a mesma coisa, a gente só vai mudar agora os valores. A gente vai usar todas as mesmas fórmulas, tudo que eu expliquei agora é igual, tá? Só que agora é para o corpo B, tá vendo? Então lembra aqui, ó, que isso aqui, ó, é o seno, que é o cateto oposto pela hipotenusa, então é Px sobre P. A gente vai lá, isola o Px, no lugar da força-peso a gente sabe que é a massa vezes a gravidade, certo? Isso aqui agora é vezes o seno de 15 graus, né? Então, nesse caso, o Px vale 1,268 newtons, né? Vamos jogar na fórmula da força para poder encontrar a aceleração. Fazendo os cálculos, a gente vai encontrar a aceleração aí de 2,536 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, essa é a aceleração do corpo nessa rampa, tá? Mas não se esqueça que a gente tem que descontar esse fatorzinho lá depois ainda, tá? Então, trazendo aqui para os nossos valores, né? A gente vai utilizar a mesma fórmula, como eu disse, né? Então, a check. Então, a gente sabe que quanto vale a força, com a aceleração, a gente tem aqui a massa. Então, vamos fazer os cálculos. Então, a velocidade final ao quadrado a gente quer descobrir, né? Aqui, mesma coisa, ficou o A, mas se desconsidera, deixa só VF, tá? Igual a velocidade inicial, que é zero, mais duas vezes a aceleração, que é 2,536, vezes a massa do objeto, que é de 5, tá? Então a massa não muda, que o objeto é o mesmo. Fazendo toda a multiplicação, a gente vai encontrar aqui os valores, valor, né, de 25,364, então VF é igual a raiz de 25,364. Poderia fazer também a raiz, caso eu quisesse, mas lembra que se eu fizer isso daqui e depois levar ao quadrado, vai dar uma diferença, né? Então deixa com raiz que a gente erra menos, tá? Então a gente vai usar aqui a fórmula da energia cinética para quê? Para poder encontrar a velocidade, né? Para poder encontrar a energia cinética e depois descontar lá o valor, que a gente já tem a velocidade aqui. Então a massa é 0,5, a velocidade vai ser o próprio 25,364, porque a gente está tirando raiz e elevando ao quadrado, então eles se anulam, certo? A gente foi e voltou, então mantém o 25,364 dividido por 2. Então a gente encontrou aí a energia cinética sem descontar o percentual. Agora, para a gente encontrar a energia dissipada, a gente pega a energia cinética, né, e multiplica por esse fator aqui de 10%. Então fica 6,341 vezes os 10%, que é por 100. A energia dissipada vai ser 0,6341. E a energia final, a energia líquida, né, pensando dessa forma,
é a energia total menos a dissipada, certo? Fazendo aí a subtração, a gente vai encontrar que a energia final aí, ó, é de 5,7069. Vamos trazer para cá os valores, tá? Agora a gente vai encontrar qual foi a velocidade descontando essa perca de energia aí, tá? Então, jogando na fórmula da energia cinética, que agora a nossa energia cinética final é de 5,7069, vai ser igual a massa, que é a mesma, multiplicando aqui, ó, a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Fazendo a multiplicação, passando tudo para o outro lado, a gente vai encontrar aí que a velocidade na rampa B é de 4,7778 metros por segundo. Beleza? Conclusão. A gente tem duas velocidades para cada rampa, para a rampa A e para a rampa B. O que a gente conclui? Então, ó, conclui-se que, utilizando a rampa B, tem-se uma maior produtividade, devido à velocidade VB ser maior que a velocidade VA. Então, a velocidade em VB, né, na rampa B, é maior que a velocidade na rampa A. Ou seja, na rampa B a gente vai ter um maior fluxo aí de material. Correto? Então, beleza. Vamos para a questão 2. A questão 2 é o seguinte. Essa daqui é bem tranquila, pessoal. No simulador, no experimento de conservação da energia mecânica, foi possível calcular a massa de um objeto utilizando o dinamômetro, né? A gente sabe que o dinamômetro é em média força, né? E considerando aí, né, a gravidade, certo? Aí, com o raciocínio similar à resolução do simulador, responda. Tem duas questões aí, pra gente usar G9.8. Ó, uma massa de 50 gramas é colocada em um dinamômetro. Qual deve ser o valor indicado pelo dinamômetro? Em newtons. E depois a B. C. Ao adicionar este peso, né, que é o peso que a gente encontrou na A, no dinamômetro, a mola se deslocou 2 cm. Qual o valor da constante cada mola e qual sua unidade de medida? Que é bem sossegado. Vamos lá. Letra A. Então a gente tem ali, né, alguns valores, vamos marcar. Então a gente sabe que a massa a gente tem que usar em quilos. Então eu pego 50 dividido por 1000 ali, certo? A gente vai encontrar que 50 gramas equivalem a 0,05 kg. E G ele já deu pra gente lá, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Como a gente faz isso? A gente vai usar aqui, ó, a força, que é igual a massa vezes a aceleração. A gente sabe que o dinamômetro ele mede a força, né? Força-peso, certo? Que a Terra ou qualquer outro planeta aí exerce no corpo. Mas quando a gente está na Terra, né, então a gente vai considerar a aceleração na Terra. Então a força, né, que vai aparecer no dinamômetro vai ser qual? A massa do objeto, certo? 0,05 multiplicado pela aceleração da gravidade da Terra, que é 9,8. Ou seja, a força indicada vai ser de 0,49 newtons, né? Então, a solução da A, o valor indicado é de 0,49 newtons. Na letra B, aí ele pergunta, né, se a gente adicionar esse peso no dinamômetro, a mola se desloca a 2 cm. Sabendo disso, qual é a constante elástica da mola? E qual a unidade de medida? Isso aqui é bem tranquilo, pessoal. Então, ó, a força elástica é igual a uma constante elástica multiplicado pelo deslocamento, né, da mola. Então, o K a gente quer descobrir. O deslocamento, o delta X, foi de 2 centímetros, né, dividido por 100, a gente vai encontrar em metros, que é 0,2 metros. E a força ali, ó, que a gente exerce é 0,49 newtons. Faltou um N aqui, ó. Substituindo, então o FE é 0,49, que é igual ao K, vezes o deslocamento, que é 0,02. Passando aqui em 0,02 para o outro lado, a gente vai encontrar o K, que vale 24,5 newtons por metro, tá? Então essa aqui é a unidade no SI. Solução, então a constante elástica vale 24,5 newtons por metro. Beleza? Então bem tranquilo também, né? E por último, questão 3, né? Então ele fala assim, ó, um objeto de massa de 3 kg movimenta-se com a velocidade de 2 metros por segundo, tá? Em um certo instante colide contra outro objeto de mesma massa e que estava parado, certo? Após a colisão, os dois se movem juntos, beleza? E ele pergunta qual que é a velocidade do conjunto após a colisão. Vamos marcar aqui os valores. Então a massa 1, que é o objeto 1, é 3 kg. E a velocidade desse mesmo corpo é de 2 metros por segundo, né? Que ele fala pra gente aqui.
Objeto 2 tem a mesma massa, então é 3 kg também, porém, inicialmente está em repouso, então a V2 é zero. Como a gente vai descobrir qual foi a velocidade final? Usando essa fórmula aqui, ó. Tá? Então a gente vai calcular a quantidade aí de movimento, tá? Antes e depois do choque. Então, antes do choque, cada um tinha uma velocidade, certo? O corpo 1 tinha V1 e o corpo 2 tinha V2. Porém, após o choque, os dois corpos têm a mesma velocidade, né? Então, no primeiro instante, a gente tem a massa 1 vezes V1 mais a massa 2 vezes V2. Porém, isso daqui tem que ser igual, porque lembra, a energia ela não some, né? A energia ela não desaparece. Então, ela vai se manter. Então, como eu estou somando os dois, eles têm que ser igual e antes e depois. Então, esse instante tem que ser igual a esse. Então, a massa 1 vezes V1 mais a massa 2 vezes V2 tem que ser igual ao V que multiplica a massa 1 mais a massa 2. Beleza? Substituindo aí, ó. Então, a massa 1 é 3, V1 é 2, mais a massa 2 também é 3, o V2 é 0, igual ao V que eu quero descobrir, né? Que é o final, que multiplica a massa 1 mais a massa 2, ou seja, 3 mais 3, né? Que é o 6. Então, se eu fizer aqui, ó, 3 vezes 0 vai dar 0, 3 vezes 2 dá 6. É igual, 3 mais 3 é 6, 6 vezes V dá 6V. Isolando V, eu vou achar que a velocidade final do corpo aí, ó, do conjunto, certo? É de 1 metro por segundo, tá? E faz sentido, porque, ó, se antes ele tinha 2 metros por segundo de velocidade para um corpo de 3 quilos, agora você imagina, agora o peso dobrou, né? Por quê? Porque eu tenho mais um corpo agora. Então, se o peso dobra, a velocidade ela divide, né? Então, eu dividi agora esse 2 para dois corpos iguais, tá vendo? Então, ele é proporcional, ó. Então, ó, tinha 2 para 1, 2 para 3 quilos, agora tenho 6 quilos, foi para 1 para cada. Então, meio que dividiu. Tá vendo? Então, a solução, tá? Lembrou de responder que a velocidade do conjunto após a colisão é igual a 1 metro por segundo. Beleza, pessoal? Então, tá aí, tá resolvido, tá? Durante a semana a gente posta a atividade de Física 2, beleza? E a gente vai postando também as coisas de física aí. Peço desculpa para vocês aí pelo pequeno atraso, tá? Dessas coisas. Mas é que realmente esses dias aí foram bem complicados, tá, pessoal? E tá bem corrido mesmo. Eu sei que vocês não têm culpa, tá? Mas a gente vai tirando o atraso aí, tá bom? Então um abraço a todos.